Chegamos aqui no galpão e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento que a gente vai utilizar para fazer esse vinho, pessoal. A gente tem um mastelo, que é esse barril gigante que vocês estão vendo de madeira. Ele tem a capacidade para 1000 litros e do ladinho a gente tem dois barris de plástico, um de 200 litros e o outro de 180 litros. Esses barris de plástico a gente vai utilizar depois para fazer um outro processo, que a gente vai falar mais adiante. O mastelo é ele que vai fazer a fermentação do vinho. É com ele que a gente vai deixar a uva parada em torno de 5 dias fermentando. É ele que faz todo o processo de fermentação. Ah, Denner, mas eu não tenho um mastelo. Onde é que eu vou comprar um mastelo? Ele é muito caro. Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando outros tipos de recipiente, pessoal. Vocês podem estar utilizando até uma caixa da água de plástico de 1000 litros. Ou se vocês forem utilizar para fazer menos vinho, vocês podem pegar uma caixa de água de 500 litros, por exemplo. O recipiente é da criatividade de vocês. Pessoal, notem que a gente fez a elevação do mastelo. A gente teve que fazer uma estrutura de madeira para deixar ele mais alto do chão, em torno de mais ou menos uns 40 centímetros, porque depois a gente vai ter que fazer a travasa desse vinho dele para um outro recipiente. Depois que acabar o processo de fermentação, a gente tem que jogar todo esse vinho para os outros barris de plástico. Para isso, a gente vai colocar um outro mastelinho embaixo dele para a gente fazer o recolhimento desse vinho. E agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o moedor. Esse que eu acho que é o item mais importante na hora de fabricação do vinho, porque ele facilita muito a nossa vida. Notem um detalhe, que os cilindros eles não se encostam, eles estão afastados um do outro. Por quê? Porque eles estando afastados um do outro vai facilitar para tirar o grão da uva de dentro da casca. Isso é muito importante porque esse grão ele precisa sair de dentro da casca para a gente conseguir fazer uma fermentação melhor. Senão a gente vai perder muito suco desses grãozinhos de uva. Esse moedor ele serve para substituir aquele processo que os antigos faziam pisando na uva dentro do mastelo, para depois fazer a parte da travasa para jogar dentro do mastelo de 1000 litros para fazer a fermentação. Se a gente pode utilizar das mãos para ajudar o moedor a tirar os grãos de uva de dentro da casquinha. Pode apertar bem o grão de uva com a mão antes de começar a fazer a moagem, que facilita bastante para facilitar o processo da moagem para ter um melhor aproveitamento. A gente precisa moer bem esse grão de uva, tirar todo o bagaço de dentro da casca para depois a gente jogar para o mastelo grande. Esse é um processo que a gente tem que ter bastante cuidado, porque ele é uma máquina muito perigosa. Apesar dos cilindros estarem afastados, se a gente descuidar, pode ter o esmagamento de algum dedinho. Então faça com todo cuidado, sem pressa, esse processo. Ele é um processo que tem que ser feito lento mesmo, porque ele é muito perigoso. Não pode ser feito por crianças e tem que estar prestando bastante atenção. Depois de fazer todo esse processo de extrair o bagaço da uva pro mastelo pequenininho, a gente vai fazer a separação desse caule. Esse caule que vocês estão vendo, esse verdinho que tem na uva, ele deixa um gosto muito ruim na hora de fabricação do vinho. Ele deixa o vinho com um gosto muito amargo. Para isso, a gente vai acabar utilizando da nossa peneira. Essa peneira a gente fez manual, a gente não mostrou o processo de fabricação dela, mas ela é bem simples de fazer. Ela vai ajudar muito a gente a tirar esse caulezinho verde do bagaço da uva, tá? A gente vai posicionar ela em cima do mastelo. A gente utilizou alguns pedaços de madeira para posicionar melhor no centro do mastelo, para não ter nenhuma perda, nenhuma uva caindo nas laterais do mastelo. A utilização dessa peneira, pessoal, ela é fundamental para o processo de vinho, tá? Vocês têm que ter ela, vocês têm que utilizar ela para fazer a retirada desses caulezinhos. Senão vocês vão demorar muito tempo e vai passar muito caulezinho verde. Tem que fazer a retirada pelo menos da grande maioria desse caulezinho, porque senão o vinho de vocês vai ficar horrível.
Vocês podem tentar fazer uma pequena seleção com as mãos antes de colocar na peneira, certo? Mas eu vou ensinar para vocês agora de uma maneira mais fácil. Vocês vão pegar um baldinho pequenininho e vocês vão jogar com o baldinho pequenininho esse bagaço dentro da peneira e vocês vão fazer o esfregamento com as mãos de leve e vão acabar fazendo a retirada desses caulezinhos, certo? Tentem tirar a maioria dos caulezinhos que vocês enxergarem, porque dá uma diferença grande na hora da produção do vinho. Esfreguem com calma, esfreguem devagar e vão fazendo a retirada desses caulezinhos, porque depois a gente também vai utilizar eles como adubo, né? A gente vai deixar eles secando no sol e utilizando esses caulezinhos como adubo em alguma lavoura que vocês têm, em alguma hortinha. Fazendo isso, toda a parte do bagaço ela já vai começar a cair no mastelo grande e vai começar o processo de fermentação. Esse processo eu vou explicar para vocês no terceiro vídeo. A gente vai dar continuidade no terceiro vídeo, que daí a gente vai falar sobre o bisulfito que a gente tem que colocar nessa parte da fermentação para matar algumas bactérias que vão sendo geradas nesse processo. E a gente também vai falar um pouquinho no terceiro vídeo sobre o vinho doce, que é no primeiro dia de fermentação que a gente faz a retirada dele. Tá certo, pessoal? Muito obrigado até aqui e a gente continua no terceiro vídeo. Um grande abraço a todos, até mais.